Tal como muitos outros termos da saúde mental, a hipocondria, ou chamar alguém de hipocondríaco, é usual a nível do senso comum. Em forma de brincadeira, quando alguém se queixa de algum sintoma ou situação relacionada com a saúde, logo o chamamos de hipocondríaco. Mas os verdadeiros casos de hipocondria são bem preocupantes e não devem ser desvalorizados, porque constituem um problema a nível da saúde mental. Bom, chamemos de hipocondria porque é o nome mais conhecido. Mas hoje em dia, e de acordo com as alterações efetuadas no DSM-5, a maioria destas situações são normalmente diagnosticadas como transtorno de sintomas somáticos e uma minoria como transtorno de ansiedade de doença. Nos casos do transtorno de sintomas somáticos, as pessoas queixam-se de um ou mais sintomas físicos, como por exemplo dores, náuseas, fadiga, fraqueza, e preocupam-se excessivamente com esses sintomas, gastando muito do seu tempo e energia a pensar e pesquisar sobre a sua gravidade. Mostram-se muito angustiados e sentem um nível elevado de ansiedade relacionada com a sua saúde e as suas queixas físicas. Nos casos em que sofrem de facto de alguma doença ou tenham uma elevada possibilidade de vir a padecer de alguma condição médica, por exemplo, devido à sua história familiar, a preocupação com essa condição é excessiva, pensando sempre o pior acerca da sua saúde, mesmo quando há evidências de que os sintomas não são nada de grave. Nas situações de transtorno de ansiedade de doença, há uma preocupação exagerada em ter ou vir a padecer de uma doença grave. Tal como no transtorno de sintomas somáticos, as pessoas podem até estar doentes ou ter grande possibilidade de vir a sofrer de alguma doença. Mas a preocupação que demonstram é desproporcional e exagerada. As pessoas ficam tão preocupadas e afligidas com a ideia de estar ou poder vir a ficar doentes que a doença ou suposta doença passa a ter um papel central nas suas vidas, nas conversas com os outros e até naquilo que, por exemplo, pesquisam na internet. São igualmente pessoas que, por exemplo, têm tendência a ficar assustados ao saberem que alguém conhecido ficou doente ou ao assistirem a uma reportagem sobre doenças. Podem também ter tendência para medir sistematicamente a tensão, analisar o batimento cardíaco ou examinar a sua garganta em busca de algum sinal de doença. Mas nestes casos, nem todos os indivíduos procuram sistematicamente os médicos. Há situações em que estas pessoas evitam procurar um médico. E só o facto de pensarem em procurar ajuda médica ou fazerem exames faz com que se sintam ansiosos. Muitos por medo de vir a confirmar as suas suspeitas, ou seja, que estão efetivamente doentes. É importante ter em conta que fazer o diagnóstico deste transtorno não é fácil, nem é correto diagnosticar-se alguém com algum destes transtornos apenas porque não se está a conseguir determinar uma doença física ou mesmo porque a pessoa está bastante angustiada ou exageradamente preocupada com uma doença da qual esteja a padecer. Para se reconhecer um hipocondríaco e fazer-se o seu diagnóstico, os profissionais de saúde têm em consideração alguns aspectos ou critérios que diferenciam estas situações específicas. Um dos pontos principais é a angústia ser significativa ao ponto de interferir com as diversas facetas da vida destas pessoas, prejudicando o seu funcionamento no dia-a-dia e a qualidade de vida. Também o facto dos sintomas não estarem a ser fingidos de forma intencional. Portanto, nestas situações as pessoas não estão a mentir. Elas de facto sentem os sintomas que referem e o seu sofrimento é autêntico. E por último, estas pessoas não têm a mínima ideia de que na realidade padecem de um transtorno mental. Elas realmente estão convictas de que os sintomas físicos que apresentam constituem alguma doença física. E essa é a razão principal de consultarem médicos e pedirem frequentemente para realizar exames e tratamentos. Infelizmente, nunca ficam satisfeitos com as respostas e a procura por múltiplos médicos é frequente.